Salve família Gorilas TV! Hoje estamos começando mais um programa, né? Onde a resenha é pesada. E hoje vai ser pesado, né? Rapaz, olha o que tudo indica, né? O negócio tá. E hoje a gente vai falar de um músculo, né? É um músculo que não dá pra te treinar e ficar te olhando no espelho, né? E vai ser pesado hoje o programa, porque a gente vai aprender muito, né? E aí, vamos lá, Rodrigo. Vamos embora. Hoje a gente tá trazendo mais um cara com gabarito altíssimo. Ele é médico, formado há um tempão, não importa. Ele tem especialização em cirurgia geral. E aí, não satisfeito, ele decidiu se especializar em cirurgia vascular. Fraco, velho. Se você não sabe de quem eu tô falando aqui do meu amigo Doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Salve. Rodrigo. Só quero agradecer o convite de vocês para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é trazer informação para a população sobre saúde e qualidade de vida. Então pronto, E é isso. saúde e qualidade de vida. É tudo que nós queremos, né? E ficar grande. Vamos embora. Vamos lá. A base do nosso programa é a musculação. Então a gente vai sempre trazer tudo que a gente puder de informação a respeito do que os nossos convidados fazem associado para a musculação. Então, de primeira, para aquelas pessoas que já possuem alguma condição cardíaca, quais são as principais indicações, não seria a palavra, seriam os principais cuidados que eles devem ter em relação ao treinamento e aos riscos cardíacos, vasculares, etc. Bom, a primeira coisa é nunca fazer uma atividade física sem orientação de um profissional, um bom profissional de educação física, e sem uma avaliação médica, principalmente nessa situação que você colocou. Uma pessoa que já tem alguma condição cardíaca alterada. Então é fundamental você passar por uma bateria de exames, ver como é que está a tua função cardíaca, ver como é que esse teu coração está se comportando, quanto você pode trabalhar e como você pode trabalhar, né, em relação à intensidade, frequência, período de repouso, isso é muito importante. Então, basicamente, você tem que passar antes por um cardiologista para avaliar a tua função cardíaca, para ele poder, em conjunto com o professor de educação física, prescrever a tua atividade física. Ainda mais as pessoas acima do peso, né? Às vezes elas estão acima do peso e acúmulo de gordura, né? Às vezes as pessoas querem entrar de cabeça no exercício físico. E às vezes isso daí pode dar ruim, né? Eu fiquei pensando agora que ele falou sobre essa avaliação mais direcionada, o que não é nem um pouco comum. Hoje em dia, o que nós vemos na grande maioria das academias é a pessoa se matricula, ela entra aí, né, já começa ali a fazer as atividades, muitas vezes com pouquíssima ou nenhuma orientação. Aí eu pergunto, beleza, temos que fazer a bateria de exames. O que poderia ser feito nas academias para poder Filtrar, né? para poder ter um Filtrar. mínimo de segurança? Eu pensei, sei lá, teste de Cooper ou Veja, se a gente for falar em termos de segurança na academia, você teria que ter um médico ali dentro com alguns equipamentos para poder fazer o mínimo de avaliação. Então, por exemplo, se você tem um paciente com uma condição cardíaca já prejudicada e você vai fazer um teste de Cooper, ele pode ter uma arritmia, pode ter um infarto ali. Entendi. Então, o ideal é realmente a gente fazer uma avaliação com um ultrassom cardíaco, ver como é que está o tamanho desse coração, você fazer uma avaliação do ritmo do coração com um eletrocardiograma. Às vezes esse paciente precisa fazer uma monitoração da pressão arterial, né? Não é só medir ali a pressão, a gente pode fazer picos de hipertensão durante o dia. Então você tem exames como o mapa, por exemplo, que você fica monitorado 24 horas para a gente ver como é que essa tua pressão vai variar durante o dia. Então são avaliações básicas, né? Depois disso, a gente pode fazer alguns exames. Se esses exames básicos derem sugestivo de algum problema mais sério, aí a gente aprofunda nos exames, até o ponto, às vezes, de precisar de um cateterismo diagnóstico ou terapêutico para tratar já um problema. Vai ser pesado, né? É, show. Eu já comecei a pergunta. E em relação a isso nas academias, quais ferramentas, acho que assim, o básico de ferramentas para fazer uns primeiros atendimentos, caso algum aluno, né, tenha uma arritmia ou ali tá com algum problema no coração, e aí quais são os primeiros passos numa academia? Passos e ferramentas para auxiliar, né?
Olha, o ideal, antes da gente falar de ferramenta, é falar de capacitação das pessoas para usarem Isso. as ferramentas e os equipamentos. Então, não adianta você ter, por exemplo, um desfibrilador cardíaco se você não tem alguém que sabe usar o desfibrilador cardíaco. E também não adianta você ter esse desfibrilador cardíaco guardado ali no canto. Ele tem que estar o tempo todo pronto para uso, carregado. Tem que ser avaliada a durabilidade da bateria dele de vez em quando, porque senão você pode precisar e na hora não ter. Então, você tem que ter pessoas com noção de ressuscitação cardiopulmonar, de fazer um atendimento inicial com massagem cardíaca externa, respiração boca a boca, e em casos mais extremos até garantir o que a gente chama de permeabilidade, abertura das vias aéreas, né? Às vezes até com intubação. Então eu acho muito difícil a gente ter, e não é só em Manaus não, tá? Eu acho que em geral, em academias em geral, um corpo de professores, de funcionários com esse tipo de preparo seria o ideal, né? Como seria também o ideal que ninguém entrasse numa academia sem um mínimo de avaliação de saúde, sem levar um atestado, porque você pode ter, por exemplo, pessoas jovens que não têm doença cardíaca, por exemplo, de entupimento de vasos, tá? Que é a aterosclerose, que vai entupindo o vaso e leva você até um derrame ou um infarto. Mas você pode ter um paciente jovem com arritmia. Então, esse paciente ele pode ter um ataque cardíaco ali, não por obstrução, não por infarto, mas por bater fora de ritmo e o coração parar. Então, isso precisa, a gente tem que ter atenção. Eu acho assim, como o Rodrigo estava falando, é muito fácil hoje. Você se matricula ali, entra na academia e você, às vezes não, na maioria das vezes, você vai treinar, inclusive, sem a ajuda de um personal, né? Às vezes o professor vai ali e te ajuda, mas a gente vê verdadeiras barbaridades quando tá treinando ali, né? Gente inventando exercício com peso que é inadequado. A gente vê que o cara não consegue, ou a pessoa não consegue levantar aquele peso, sustentar aquele peso, mas ela coloca aquele peso. Isso vai dar não só problema cardíaco, lesões osteomusculares graves, articulares. Então, eu acho que é muito legal essa febre de buscar uma forma física melhor, de buscar fazer atividade física, isso é fundamental, mas a gente tem que ter certos cuidados, eu acho que isso está muito solto ainda. Entendi. E eu falo isso nem só pelas pessoas que estão, né, estão sobrepeso, né? Até os próprios atletas, né? Que hoje eu vejo muita notícia de atletas que morrem dentro das academias com ataque cardíaco, com AVC. Né? Isso a gente tá vendo aí, é comum, eu gosto de acompanhar. E eu sempre vejo essas notícias de atletas. Claro que tem os usos de Estimulante. recursos ergogênicos, estimulantes. E acaba, por não ter um acompanhamento, às vezes, ou negligenciar exames médicos, acaba, tipo, tendo esses tipos de acidentes dentro das academias, né? E aí eu acho que por conta de despreparo, tipo, vem a óbito, porque eu sei que quanto mais rápido o atendimento, mais chance de salvar uma vida a gente consegue, Pode né? evitar sequelas também, né? Isso. Ah, sim, isso é fundamental, né? Eu vou já voltar nesse tema mais à frente, só que eu já levantei a bandeira de pessoas com problemas, né? Deixa eu voltar um pouco ao assunto e dizer assim, quais são os sinais ou sintomas que a gente pode perceber numa pessoa que não fez exame, mas a gente vê algum sinal e pode, é um indicativo de que você tem algum problema, né? Ou seja, antes não, né? Mas durante o treinamento ou após o treinamento. Algo que a gente possa olhar e suspeitar. Né? Existem alguns sintomas, alguns sinais? Olha, a gente pode colocar taquicardia excessiva, né? A gente sabe que quando a gente está fazendo uma atividade física, a nossa frequência cardíaca vai subir. Mas aquele paciente que fica com palpitação, com o coração acelerado demais, isso pode ser indicativo de um problema. Paciente que faz queda de pressão com muita frequência também pode ser um indicativo de problema, né? Paciente com sudorese excessiva, suando muito, também em Manaus, né? Não Já suar fica muito até fazendo atividade sudorese. física é difícil, né? Mas também é um indicativo, né? Paciente com uma resistência muito baixa, então ele se cansa com muita facilidade durante a execução das atividades. A gente tem que estar de olho nesse tipo de pessoas. Isso pode ser indicativo de um problema cardiológico. Massa. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tô falador pra caraca hoje. Deixa eu voltar antes de tu Hoje- perguntar. Ele falou uma coisa muito interessante, né? Que ele vê problemas de atletas morrendo eventualmente durante a atividade física ou não. E falou também de obesidade. A gente tem que separar esses grupos que são assim. Sim. Obesidade
é uma verdadeira pandemia, né? Muita gente se preocupou na época da pandemia da Covid e tudo mais, mas a gente tem uma pandemia que é muito pior, que é a pandemia da obesidade. Então, hoje, a gente está estimando que 1 entre 8 pessoas no mundo é obesa, é muita gente. E para daqui a 20 anos, a expectativa é que esse número vá para 1 para 6, ou 1 Caraca. para 5. Então, a obesidade tem várias consequências ruins para o nosso organismo, dentre elas a sobrecarga cardíaca também, tá? E quando a gente fala de atleta de fisiculturismo, bodybuilder, Alta performance, né? atleta de alta performance, a gente tem que entender que atleta de alta performance não é sinônimo de saúde, é Na verdade, muito nunca pelo foi. contrário. Pelo contrário. Pelo Então, contrário. as atividades físicas a nível profissional de alta performance, elas são extremamente nocivas para a gente. Né? Você vê a quantidade de atletas de alto nível, de ponta, de nível olímpico, que se aposentam cedo. Então, 23, 24, 25 anos, o cara já para de competir porque ele já está todo estourado, vida útil é articular, a curta, vida né? útil é muito curta. Então, os atletas de fisiculturismo, eles não ficam atrás. Então, é uma atividade extremamente desgastante, é um ritmo de vida muito ruim, gera muito processo inflamatório no corpo. As pessoas costumam colocar muito a culpa em esteroide, a gente tem esse problema. Né? Na verdade, não existe fisiculturismo sem uso de esteroide. Né? Eu digo quem cresce natural é planta, e nem planta mais hoje, que a gente tem agrotóxico, tem fertilizante, então nem Desse planta jeito, cresce não. mais natural. Então ninguém vai crescer ficar daquele tamanho comendo e dormindo e treinando só. Óbvio que tem, tá? Mas isso quando feito com orientação médica, com exames seriados, acompanhando, a chance de você ter uma complicação é muito baixa. Só que isso não é feito. Então a gente tem o uso de recursos ergogênicos, de medicamentos anabolizantes, esteroides, sem o devido acompanhamento médico. Então a pessoa está tomando várias medicações, vários hormônios, e não faz o mínimo, que é pelo menos um exame de sangue, uma avaliação cardiológica, para ver como é que aquilo está alterando o metabolismo da pessoa. Aí que a gente tem os casos de complicação. Então, é por isso que eu acho que esse assunto de anabolizante, o uso de anabolizante para fim estético, isso tem que ser discutido com mais seriedade. Porque é muito fácil você apontar o dedo e dizer, tá tomando bomba. Cara, cada um sabe do que quer para si, mas o que eu acho que tem é que ter segurança, porque não adianta você querer condenar a pessoa e querer proibir, ela vai continuar usando, comprando no submundo, no Incentivar underground. o cuidado, no caso. E o pior, sem orientação médica. Uhum. Então seria muito mais lógico você fazer o acompanhamento dessas pessoas. Tá? É como. Tem um cara aqui no Brasil que ele é sensacional, que eu gosto muito dele, que chama Lucas Caseri. Esse cara é médico, ele é fisiatra, ele é também médico de esporte, e a especialidade dele é esteroides anabolizantes. Lucas o quê? Caseri. Lucas Casé. Ele tem vários livros escritos, ele tem é muito legal para quem quiser se aprofundar, ele tem uma página no YouTube, no Instagram, desculpa, na internet, chama Anabolic Academy. E você pode assinar e aprender com ele, cara. Então, é muito legal. Da hora. E o Lucas, ele fala exatamente isso. Você não pode discriminar as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que é tabagista. Você não fica, olha o fumante. Mas o cara que vai pra academia e toma um ergogênico, porque o cara toma bomba, é bombado. Então a gente não pode ter esse tipo de visão. A gente tem que pegar essas pessoas e orientar para justamente diminuir o risco delas. Ela tem o direito de querer ter um corpo melhor, ter uma massa muscular mais definida, se olhar no espelho e gostar do que está vendo, mas o fundamental é ter segurança nisso. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que bater muito, né? Acompanhamento. A gente sempre fala, o acompanhamento de um profissional é sempre importante, né? Sempre. Eu sempre cogito aqui, graças a Deus, claro que a gente tem muita informação equivocada, muito errada, mas se a gente pegar 10 anos atrás pro que é hoje, a gente tem informação de qualidade, sim, se a gente souber filtrar. Sim. E graças a Deus, esses assuntos, né, sobre anabolizantes, enfim, eles estão sendo discutidos, estão sendo mais pesquisados, isso daí de uma forma importante, porque a gente acaba melhorando
a nossa percepção das coisas. Porque antigamente era um submundo que tu Sim. aprendia com fulano de tal, toma isso que vai dar certo, faz aquilo que Meu é uma, amigo é uma usa, vai lá receita no- de é. bolo. Ah, eu tomei isso aqui, deu certo. Hoje a gente tem uma informação mais específica sobre cada assunto e dá pra fazer, né? Não tô recomendando ninguém a tomar, longe de mim isso. Mas se for fazer, porque a gente não vai parar a pessoa, ela tá com um pensamento desse, a gente apenas tá aqui pra amenizar os problemas que podem causar. Com certeza. Exatamente. É engraçado desse tema é que ele é amplamente falado, muitas vezes de forma aleatória, e a gente tem a internet, que deveria ser algo bom para, né, passar informações de qualidade, muitas vezes não é utilizada assim. Eu acho que no Brasil, eu só conheço o Rafael Brandão, que faz os exames, ele faz os exames periódicos, né, o atleta brasileiro, os exames dele devagarzinho, por isso também que o crescimento dele é mais devagar, porque ele vai ali no limite do que se diria a segurança e tudo Inclusive mais. deu um BO agora nele, né? Ele vai ter que parar, vai dar uma Ele pausa, porque pausa. o sistema digestivo dele não tá conseguindo mais Acompanhar fazer a o volume, digestão. né? O volume da Não comida que consegue, ele ele come. passou um dia todinho com a alimentação no estômago sem Sem digerir. metabolizar, né? E aí ele vai ter que parar pra tratar isso A aí. gente entrou nesse assunto e uma coisa interessante, importantíssima, que o doutor falou é sobre... Já existiu uma pandemia antes da pandemia, que é a Sim. questão da obesidade. Sim. Uma das coisas que mais me deixa puto é a romantização da obesidade. E as pessoas, elas dizem que, é preconceito com o gordo, não sei o que, mano. Não é preconceito com o gordo, é preconceito com a gordura. Porque é uma doença, querendo ou não. As pessoas hoje em dia que vendem essa ideia ridícula de você precisa se aceitar. Mano, não. Você precisa se cuidar. Eu não tô preocupado se você é gordo, a gordura é sua. Eu tô A gente não tá preocupado- falando da estética. Exato. A gente tá falando da questão saúde, entendeu? Então, da sua visão de médico, como é que tá sendo essa questão dessa romantização da obesidade? Essa questão de se aceite como você é, fique assim mesmo, você tem que ser feliz. Da sua visão médica, clínica e de cirurgião, seu ponto de vista a respeito disso. Bom, isso é assim. Eu acho que depois que isso for veiculado, quem me segue seguiu, porque eu acho que eu vou ser cancelado. Tamo junto, eu e tu então, eu te apoio. A minha opinião é que isso é nada mais do que reflexo dos tempos que a gente vive. A gente vive uma realidade de uma geração idiotizada, uma geração que só quer ter direitos e não tem deveres, uma geração irresponsável com tudo. E essa parte de romantização da obesidade é reflexo disso, né? Eu não vejo ninguém romantizar, por exemplo, câncer. Ai, que bonitinho, nossa, não pode. Ai, falar do câncer, diabetes. A gente está falando de doença. Obesidade é uma doença. Obesidade é uma das principais causas de doença cardiovascular. E doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo. Em todo o mundo. Para vocês terem ideia, a gente tem uma média entre 400 a 500 mil mortes anuais no Brasil por doença cardiovascular. Nos Estados Unidos, isso bate 1 milhão. 1 milhão de pessoas morrem por ano por doença cardiovascular. E a obesidade está diretamente ligada a isso. Como é que você vai romantizar uma situação dessa? A gente não pode romantizar uma situação que leva as pessoas a óbito. A gente não pode romantizar uma situação que onera os cofres públicos. A gente tem gastos... A gente tem dados, por exemplo, epidemiológicos que dizem que no Brasil, no ano de 2015, foram gastos quase 20 bilhões de reais só com doença cardiovascular. Caramba. Nos Estados Unidos, no mesmo ano, isso foi para 240 bilhões de dólares. Caraca. Então, é um impacto financeiro muito grande. É um dinheiro que poderia estar se revertendo para a segurança pública, para a educação, para a própria saúde e outras coisas, né? Para a estrutura do país como um todo, de rodovias, de transporte, enfim. Então, como é que você vai romantizar uma situação dessa, né? Aí você vai lá e cria um termo, gordofobia. Não tem outra palavra. Isso é imbecilização. Simples. É isso. Desculpa, galera, Tem até uma pessoa aí que fala, uma blogueira aí, eu acho que o Rodrigo acompanha ela, Sei não. que ela falou uma vez assim, que não tem, tipo assim, não tem como escolher não ser gordo, não é uma escolha. Sabe o que é? Não, sei não. Thaís sei Carla, ninguém. que parece um Transformer ela. 2.
Um transforma, dois Dois transforma. Um do lado do outro, né? Que ela falou que ela não dava pra escolher. Não foi uma escolha ela ser gorda. Foi não. Foi não, Foi não. imagina. Não. Não deve ter sido. Rapidinho, deixa eu me recompor. Vamos lá. Sim, eu concordo com essa opinião em relação à idiotização. A idiotização da sociedade de uma certa forma. E aí isso reflete de uma forma tão... É engraçado o tamanho disso tudo. Eu até compartilhei nos stories esses dias. Eu passei por uma situação na volta da viagem agora. A cadeira do avião é do mesmo tamanho há quantos anos? Infinitos. E aí, duas pessoas, não vou dizer o sexo, duas pessoas, né? Nos dois aviões Não tem nem seguidos. como dizer o sexo, né? Que até é meio difícil Não dizer dá pra, hoje. não dá Hoje pra eu dizer o que é era, meio- se era uma árvore, se até era... complicado. Desculpa. Um ser, né? Dois seres, chegaram e falaram assim: é um absurdo. As companhias aéreas cobram cada vez mais caras e as cadeiras estão ficando menores. Aí quando eu ouvi, né, aqui, com o lado do fone tirado, quando eu olhei pro lado, Maria fofoqueiro aí eu vendo a falei conversa dos assim: outros. não, porque ela tá falando pra mim, a pessoa. Ah, era pra ti? Era pra mim, tava reclamando comigo. Logo com quem? Logo Meu com Deus. quem? Aí eu fiz logo assim, ó. Dei uma olhada aqui, né? Aí eu, as cadeiras estão diminuindo. Na minha cara ela via que era mentira, que eu não tava querendo falar sobre aquilo. As duas pessoas, a mesma coisa. As pessoas não querem fazer o mínimo, pô. Não. Não querem fazer o mínimo. Elas querem o quê? Não ri não, que isso é sério, cara. Isso é assunto É sério. sério, Isso é eu tô assunto rindo sério. de ti, pô. As pessoas, elas... As pessoas não querem fazer o mínimo. Tipo assim, é muito mais fácil eu reclamar do problema do que eu tratar o problema. E como você mesmo falou, doutor, isso é pra tudo. Sim. A gente tá falando aqui de obesidade, mas isso é pra tudo. A gente vê um nível de idiotização tão grande que hoje nas escolas, já indo pra outro assunto, os professores estão tendo que responder aos pais porque deram nota baixa pros filhos que não estudaram. Então a gente tá falando aqui de obesidade, mas essa burrice geral, ela tá indo pra todas as áreas. As pessoas estão preguiçosas, omissas, irresponsáveis. Cada vez piora mais. E o próprio sistema ajuda isso, né? Favorece, né? Favorece. Tá piorando Ok. cada vez mais em todas as áreas. Né? Faz o L. Vamos lá. Não ri, não. Isso é sério. Vamos lá. A gente, quando fala de saúde cardiovascular, as pessoas geralmente elas focam em exercícios aeróbicos. Elas pensam logo nisso, exercício aeróbico. Não tá errado, tá certo? Mas quanto que a musculação também pode influenciar nisso, se a musculação influencia nisso, e quanto que ela pode ajudar, melhorar, potencializar esse treinamento aí cardiovascular para a pessoa ter uma saúde mais melhorar essa parte. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de saúde cardiovascular, a gente está falando basicamente em prevenir eventos cardiovasculares, diminuir a possibilidade da pessoa ter um infarto, da pessoa ter um derrame, da pessoa ficar hipertensa. E quando a gente fala nisso, a gente tem que, primeira coisa, eliminar o sedentarismo. Então, quando você tira a pessoa da faixa de sedentarismo, você já começa a fazer a prevenção desse tipo de doença, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza por semana em torno de 150 minutos de atividade aeróbica de média intensidade. Isso já é suficiente para te tirar não só da zona de sedentarismo, mas para diminuir a possibilidade em 20 a 30% de você ter um problema, uma doença cardiovascular, ou 75 minutos por semana de atividade intensa. Vê que é muito pouco, né? Você vê, olha, 7 dias na semana, se você fizer 20 minutos, você já bateu 140. 23 minutinhos, 22 minutinhos, você já tira a pessoa do sedentarismo e diminui a chance dela ter um evento cardiovascular. E se ela faz, por exemplo, uma atividade de alta intensidade, um HIIT, por exemplo, que a gente está falando de 75 minutos, dá um pouquinho mais de 10 minutos, 11 minutos por semana de HIIT. Você já diminui em 20 a 30% a possibilidade da pessoa ter um problema cardiovascular. E isso é muito interessante porque a gente tem uma das medicações que é mais prescritas no mundo, é o que a gente chama de estatina, que são medicamentos que a gente usa para baixar colesterol. Se associa muito colesterol alto com o risco de você ter doença cardiovascular, o que não é verdade, mas isso vai dar pano para manga, é outro assunto. Mas vamos falar de estatina. Quando você usa estatina, você diminui em 20% a chance, né, o risco relativo daquela pessoa ter um problema. Então, o que é isso? Imagina que a pessoa tem um risco de
por ser diabético, por ser hipertenso, por estar acima do peso. Você joga isso, tem aplicativos, tem calculadoras de risco cardiovascular, e você joga isso nessas tabelas e ela tem um risco lá de ter um evento cardiovascular de 10% em 5 anos. Geralmente a gente usa o período de 5 anos, tá? Ou seja, em 5 anos ela tem 10% de chance de sofrer um infarto ou um AVC, por exemplo. Não é morte, sofrer um infarto ou um AVC. E aí você pega a estatina, ela diminui 20% desse risco. Mas não é 20% do risco total, não, é 20% daquele risco dela relativo. Então, de 10%, você tira 20%, vai tirar 0,2, ela vai passar, né? Vai tirar 2, né? Ela vai tirar de 10 para 8%. E aí a gente tem que avaliar o exercício físico de 20 a 30. O que é melhor, tomar remédio ou fazer uma atividade física? E aí o que eu acho interessante é porque, assim, eu vou falar já da musculação. Musculação, eu acho que não tinha que ser considerada nem atividade e exercício físico, tinha que ser considerado uma prescrição médica. Todo mundo tem que fazer musculação. Eu, no meu consultório, os meus pacientes, eles são testemunha disso. Eu oriento todos a fazer musculação. A gente tem estudos que mostram, que correlacionam qualidade de vida e longevidade com força muscular. Então, por exemplo, quando você compara pacientes com o quadríceps forte, quem tem mais força nos quadríceps, esse músculo aqui da coxa, são os que vivem mais e têm maior qualidade de vida. A mesma coisa é quando você tem a força de pressão, que a gente fala, né? De apertar, de comprimir, né? De gripping. Então, isso também está relacionado com maior longevidade e maior qualidade de vida. É porque é só a parte de fazer a musculação que vai melhorar? Não, é porque vem um combo junto. Então, geralmente, a pessoa que faz atividade, que foca em crescimento, em força muscular, ela se alimenta melhor, ela dorme melhor. Então, eu falo para os meus pacientes, olha, se você ajusta teu sono, se você come comida de verdade e se você faz atividade física, principalmente musculação, por baixo você afasta 90% das doenças. Por baixo. É muita coisa. É outra coisa, entendeu? E é aquela história. As pessoas hoje, que o Rodrigo falou, as pessoas hoje, elas não querem o processo. Elas querem o atalho. Então, eu acho muito engraçado é quando eu digo para uma paciente que ela tem que ir, ou para um paciente que ele tem que ir para a academia para fazer musculação. Ah, doutor, mas eu não quero ficar forte. Como se ficar forte fosse fácil. A pessoa não tem noção do que é você ganhar 1 quilo de músculo. O que você tem que ralar, comer direito, dormir, treinar pesado para ganhar 1 quilo de músculo. Para ganhar 1 quilo de gordura, é facilzinho. Um final de semana, você enfiando o pé na jaca ali, comendo no Bob's, tomando um milkshakezão de ovo maltine, comendo uma pizza, jogando um álcoolzinho para dentro, você já bate aí, no mínimo, 700 gramas de gordura que você acumula. Fácil. Então, as pessoas, elas acham que você tomar uma medicação, por exemplo, como um Mounjaro da vida, um Ozempic da vida, isso vai resolver a vida delas. Aí você entra num efeito sanfona. Você perde peso, não perde só a gordura, você perde peso de massa magra também. As pessoas têm que entender que o natural é a gente perder músculo, não é ganhar músculo. Então, a partir de 35 anos, mais ou menos, a gente tem uma média de perda de 1% de músculo ao ano. Em algumas pessoas isso é acelerado. Então a gente tem grupos de pessoas que chegam a perder 3, 4% de músculo ao ano. Então você vê, uma pessoa com 35 anos, quando ela chega aos 75, se ela chegar aos 75, ela perdeu 40% da massa muscular. Qual é o problema disso? Isso vai se refletir na terceira idade além de maior morbidade dessas pessoas, né, de ter maiores eventos cardiovasculares, como a gente já viu, isso também vai se refletir em uma perda da autonomia dessas pessoas. O que é isso? É de você poder levantar da tua cama sozinho e ir no banheiro sem cair. É de você não depender de outras pessoas para atividades básicas, como ir tomar um banho, como ir sentar à mesa para fazer uma refeição. E quando a gente fala de população idosa, queda é um problema muito sério. Né? E você tem um alto índice de fraturas, porque quando você começa a perder massa muscular, você começa a perder densidade óssea, teu osso fica mais fraco, então ele quebra com mais facilidade. E quando você pega um paciente idoso que faz, por exemplo, uma fratura de fêmur, de colo de fêmur, só dele ficar acamado, se recuperando daquele processo, além dele perder mais massa muscular ainda, ele encurta em 3 anos a vida dele. Eu tenho exemplo, hoje não mais, já não tá mais aqui, mas desse acontecimento na família.
né? Da minha avó, que se acidentou. E aí, durante o processo de recuperação, ficou acamada e acelerou o processo de óbito muito mais rápido. A gente acaba voltando para aquilo que a gente tem falado em vários episódios do programa. Eu acredito que todos os profissionais que vêm Todo aqui, mundo eles que tocam veio. no mesmo ponto, que é A a musculatura isso. A importância do na músculo, qualidade de do vida. treinamento. Sim. As pessoas, elas ainda... Acredito que já muitos acordaram, mas grande parte ainda não entendeu que a musculação, ela não é estética só. Não. A questão da estética é uma... Eu ensino para os meus alunos o É um seguinte... ganho adicional, é um benefício Exatamente. adicional. Me corrija se eu estiver errado. O que eu ensino para os meus alunos é o seguinte. O benefício estético, ele é uma consequência de uma melhora fisiológica. Quando o seu corpo melhora internamente, ele vai precisa, externalizar isso. E aí a condição do corpo melhora, porque o corpo está dizendo de dentro para fora, ó, eu estou melhor. E aí ele precisa melhorar. É exatamente isso que eu ensino. E é muito, muito, muito bom mesmo a gente estar sempre tendo afirmações de profissionais de ponta como o senhor, que sempre vem reforçando isso e falando. Treinamento, músculo é depósito, né? O músculo, ele é, como é que é o nome que fala? Poupança de vida, né? Poupança de vida, poupança Sim. de saúde. E é muito importante a gente falar que músculo forte não tem nada a ver com volume de músculo, Sim, tá? é diferente. Porque as força e pessoas volume. acham, eu preciso ir pra academia para ficar fortão. Não, você tem que ter força muscular. É diferente, tá? Quando a gente está falando de hipertrofia, o trabalho é diferente. É outra coisa. São objetivos diferentes. A gente está focando aqui em saúde, longevidade, qualidade de vida. Isso. Então a ideia é você ter uma musculatura forte para você ter essa tua qualidade de vida, principalmente na terceira idade. Ninguém vai ter 30, 40, até 50 anos pro resto da vida, né? Alguns nem chegam aí, mas quando você tiver 80 anos, você não pode ficar dependente de outra pessoa para levantar da tua cama, para levantar da mesa que você acabou de comer, para ir num banheiro sem medo de cair. Então é isso que a gente quer que as pessoas entendam. Além disso, já tem vários estudos que mostram que as pessoas que fazem musculação com regularidade têm uma melhor função cognitiva, né? O cérebro delas funciona melhor, você diminui a chance dessa pessoa ter doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer. Então, eu não vejo, sinceramente, desculpa aceitável para a pessoa não ir para uma academia fazer musculação. Tá? Hoje, inclusive, está muito fácil, né? Tem muita academia, tá para tudo que é bolso. Cada então, rua tem 2, 3 academias. agora, o que é importante é não ir para academia e fazer de qualquer jeito. Faz Faz o teu check-up e acompanhamento. lá na academia pede ajuda, pede orientação para o profissional para corrigir postura, ver a carga adequada, Eu já ia esse tipo reforçar de coisa, isso. né? É tudo tão importante que, de novo, a gente fala sobre profissionais para acompanhar. E aí eu já falo duas coisas, né? Procurem profissionais para lhe ajudarem. Profissionais qualificados, profissionais Autenticados. capacitados. E agora para os profissionais. Galera, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Falo como profissional da área. E olha também o tamanho do oceano de oportunidades que a gente tem. Tá? Para poder realmente se preocupar em ajudar pessoas. E lógico, ninguém é uma ONG aqui. A partir do momento que você serve, você recebe também. Mas eu quero falar sobre se capacitar, se preparar para poder, de fato, fazer diferença na vida dessas pessoas. Quer falar ainda sobre esse assunto? Acho que só um ponto que eu acho muito interessante, tem sido muito falado, né, sobre musculatura, é a ligação da musculatura da panturrilha com a saúde cardiovascular. Eu vi alguns estudos que relacionam isso, né, que é um músculo. Inclusive, teve alguém aqui do nosso estúdio, né, que treinou essa semana a panturrilha, disse que não conseguiu nem sair da cama, tu lembra? Pediu até nossa ajuda no O grupo. que eu posso Me tomar? ajuda, O que eu eu estou tomo? manco. Que eu tô com a minha panturrilha dolorida. Eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Essa relação da musculatura da panturrilha com a saúde cardiovascular. Se tem alguma coisa mesmo, se faz Na verdade, o que sentido. acontece é assim, não é que a panturrilha tenha relação direta com a saúde cardiovascular. A panturrilha, ela é muito importante, os músculos ali da perna são muito importantes, como da coxa também, para melhorar o retorno venoso do sangue. Então, só para as pessoas entenderem, imagine assim, eu gosto muito de fazer essa analogia, essa comparação com os meus pacientes no consultório, que eles entendem direitinho.
O nosso sistema circulatório é como se fosse um sistema de hidráulica. Então imagina que o teu coração é como se fosse a caixa d'água da tua casa, que vai jogar água, vai sair um cano daquela caixa d'água e vai distribuir água para tua casa toda. Banheiro, área de serviço, lavanderia, cozinha, enfim, tá? Aí você vai ali, por exemplo, você vai tomar teu banho, você liga, abre aquela torneira, a água vem limpa ali, vai cair no ralo, vai para a rede de esgoto, vai para uma estação de tratamento e volta para tua casa de novo para encher a caixa d'água e volta tudo de novo. É assim exatamente a nossa circulação. Então o nosso coração seria a caixa d'água, vai sair um cano ali do nosso coração que a gente chama de aorta, que é um vaso grande, Vai e essa aorta irrigar. vai emitindo ramos para o corpo todo. Então vai se ramificando em vários vasos. E aqueles vasos ali são os canos que saem da caixa d'água. Então vai distribuindo o sangue para nosso corpo todo. Uma vez que seja aproveitado aquele sangue chega rico em oxigênio, em nutrientes, vai alimentar todos os tecidos. E aí, que nem na nossa casa, aquele sangue utilizado vai estar cheio de sujeira. Então, por exemplo, quando você lava uma louça, aquela água que você usou vai estar misturada com o resto de comida, com detergente, enfim. Assim é no nosso metabolismo. Então, o nosso corpo usa aquele sangue, que vem cheio de oxigênio e de nutrientes, e joga os produtos do metabolismo no sangue de volta para cair na corrente circulatória e ser limpo pelo fígado, pelos rins, baço, e oxigenado no pulmão e voltar para o coração. Então seria as veias, muito mal comparado, seria como se fosse a nossa rede de esgoto que vai trazer aquela água já usada, então vai trazer aquele sangue usado para cair de volta na corrente circulatória depois de ser limpo nas estações de tratamento, tá? Eu gosto muito de fazer essa comparação que fica claro para as pessoas entenderem. Só que a aorta é uma artéria. A artéria é o vaso que leva o sangue limpo e oxigenado. As veias trazem esse sangue pobre em oxigênio e cheio de sujeira para ser limpo, tá? As veias não têm o coração para bater e jogar sob pressão. A gente não tem um coração ali no pé para bater e jogar o sangue sob pressão nas veias. Então, qual é o coração que a gente usa? São os músculos da perna e da coxa. Então, quando você se movimenta, quando você está andando, ou até pequenos movimentos mesmo, a tua musculatura, quando ela contrai, ela esmaga as veias ali no interior dela e força o sangue a subir. É como se você pegasse uma garrafa PET cheia de água, destampada, e aperta ela sobre duas tábuas. Você faz essa compressão, a água vai sair ali. Então, esse é o mecanismo de retorno venoso. Então, a musculatura da batata da perna e da coxa também, porque elas vão contraindo em sincronicidade. Contrai aqui primeiro, depois contrai aqui, vão esmagando as veias e vão forçando o sangue a subir. Uau. Então, a musculatura das pernas é fundamental para melhorar o teu retorno venoso. Por isso que é tão importante a gente ter uma musculatura treinada. A gente sempre toca nesse assunto, que o treino de perna é importante. Tá ouvindo, lembra? Tá? Não desiste não da panturrilha, tá? Enzos, frangos e afins. Treinem perna. Direito, por favor. Direito. Treinem de verdade, Porque tá? como De verdade. fazem. Cara, Não adianta botar a barra na costa e só punhetar um negócio que não vai dar certo, não. Tem que fazer o negócio certo, né? Esse programa tem limite de idade, né? Assim, tipo assim, baixo de rapaz, 18. agora vai ter que ter. Na Tá. verdade, limite de idade não, mas eu acho que se o cara pegar um caderninho assim e ele sair anotando todas as Ele dicas, aprende, o cara viu? sai formado. Aprende. Porque o que Eu o só não sei doutor em quê, falou mas sobre sai. o sistema Várias coisas. cardiovascular, o cara já sai Aprende daqui um... PhD em cirurgião. vários assuntos. Ei, mas vamos lá. Cara, acho que a gente conseguiu abordar muito bem essa questão, né, da parte cardiovascular em relação à musculação, mas eu tenho visto um assunto muito em alta, e aí, não é nem, eu não digo nem coincidência, eu digo que as coisas acontecem como tem que acontecer. O Dr. Marcelo ele é especialista nisso, que é uma doença que está muito em alta hoje em dia, que é o lipedema. Eu ouço bastante falar, a mulherada, né, acho que é mais em mulher que acontece isso. E aí eu queria aproveitar esse nosso canal, né, essa abertura que a gente tem, para poder levar informação sobre isso também. Então, de antemão, primeira coisa é explicar da melhor forma que o senhor puder o que é o lipedema, tá? E como é que isso se acontece, se é uma condição genética ou se é algo crônico, e vamos embora. Se dá pra evitar, se não dá, quais são os cuidados? Então, o lipedema, Não dá, ele tem não é lipedema, evitável, você tem uma predisposição genética, tá? A gente tem estudos cada vez mais recentes saindo, mostrando alterações em alguns genes que predispõem a pessoa a ter
lipedema. A gente tem uma história familiar forte, cerca de 60% a 80% dos familiares de pacientes com lipedema também têm lipedema. Então, é uma história familiar forte e isso traz um caráter genético muito forte. O lipedema é uma doença quase que exclusivamente de mulheres. Ó. Por isso, ele foi muito associado a um hormônio chamado estrogênio, que a gente tem essa falsa ideia que o estrogênio é um hormônio só de mulher, mas homem tem estrogênio também. O estrogênio é fundamental para várias coisas para a gente, para o organismo masculino, inclusive para a libido. Tem muita gente que acha que a libido masculina é só por conta de testosterona, mas o estrogênio tem um papel fundamental nisso. Então, o estrogênio, ele varia, né, em picos, em flutuações de níveis durante toda a fase reprodutiva da mulher, quando ela começa a entrar nos períodos menstruais, quando ela engravida, quando ela entra na menopausa. Mas o que a gente está vendo, inclusive eu estou até começando a escrever um artigo sobre isso, sobre a fisiopatologia do lipedema, é que eu vou... isso vai dar um barulho, porque quase a totalidade das pessoas considera o lipedema uma doença estrogênio dependente, ou relacionada ao estrogênio, e eu vou mostrar nisso que não. O estrogênio, ele está ali, ele está na cena do crime, porque as variações de estrogênio fazem parte de toda a vida da mulher. Então, a partir do momento que o lipedema se inicia na mulher, ela vai estar em algum período de variação hormonal. E a grande verdade é que todos os trabalhos que falam do papel do estrogênio no lipedema, e isso é uma coisa que eu acho interessante que as pessoas não se tocaram, são hipóteses. E isso é repetido como verdade. Não tem. Isso é uma hipótese, uma teoria que foi transposta do papel do metabolismo, do papel do estrogênio no metabolismo da gordura, principalmente em mulheres menopausadas. Então se criou uma teoria que isso teria também... Falou tanto que... E isso é repetido, tem gente que acha que... Bom, enfim, mas isso é outra história. O lipedema é uma doença da gordura, basicamente. É uma doença crônica, inflamatória e progressiva. Ela atinge basicamente mulheres, mas você tem casos de homens também com lipedema. São casos raros, mas tem casos de homens com uma síndrome chamada de Klinefelter, que é uma doença genética que o homem tem 2 cromossomos X, em vez de ser XY, ele é XXY. Então, isso é uma coisa que me leva a pensar que tem alguma coisa ligada ao cromossomo X, especificamente, tá? E ela se caracteriza por um aumento progressivo, um acúmulo progressivo de gordura em algumas áreas específicas, principalmente culote, quadril, nádegas, coxas, pernas e às vezes nos braços também. Ela poupa tronco, ela poupa extremidade. Então, diferente, por exemplo, da gordura da obesidade, em que a mulher vai ganhando tecido adiposo e vai se acumulando de forma quase que universal, né? Você tem pacientes, por exemplo, aquela influencer que você falou, ela é obesa da testa até o dedão do pé. Então você vê acúmulo de gordura no rosto, no pescoço, Na língua também. nos lóbulos da orelha, no dedão do pé, ela é toda gorda. O lipedema, eu não ri, isso é sério, eu tô falando sério. Tô me concentrando. O lipedema, ele poupa, por exemplo, as extremidades. Você não tem acúmulo de gordura nas mãos, você não tem acúmulo de gordura nos pés, você não tem acúmulo de gordura no tronco. E é uma gordura que, diferentemente da gordura da obesidade, ela não diminui quando você come menos e faz mais atividade física. Então, ela não responde a déficit calórico, ou responde muito pouco. Então, é aquela mulher que, por mais que coma menos, faça uma dieta de restrição calórica e treine mais, ela não consegue perder medidas em quadril, em culote, aquela ali começa a crescer cada vez mais. É uma gordura que dói, é uma gordura que dói a leves toques, então são pacientes que não suportam um carinho mais forte, um toque mais, até mesmo uma roupa mais apertada. E essa dor, ela tem uma característica que é cíclica. O que é isso? Tem períodos que ela está melhor, que dói menos, e tem períodos que dói mais. Esses períodos que dói mais é justamente quando a gordura está mais inflamada. Aquela mulher que aparecem roxinhos nas pernas do nada, ela tem a sensação de perna pesada, ela tem sensação da perna estar mais fria, tá? E aquela mulher, a gente tem esses depoimentos no consultório, elas dizem assim, parece que eu tenho 2 corpos diferentes, daqui para cima é como se a gente pegasse 2 bonecas. Então, daqui para cima é o corpo de uma boneca e para baixo encaixou o corpo de outra, sabe? Só um parênteses aqui, que eu ouvi uma parada. Então, ela sente sensações diferentes nas áreas do corpo que são afetadas pelo lipedema
Tipo assim, simultaneamente, ela tá sentindo bem daqui pra cima e daqui pra baixo dor. Sim, Caralho. exatamente isso. E o desenvolvimento do lipedema, né, ele está muito ligado à nossa saúde intestinal. Então, a gente tem uma condição no nosso intestino que a gente chama de permeabilidade intestinal aumentada. O que é isso, para as pessoas entenderem? Tudo que a gente come vai ser digerido e vai cair no nosso intestino para ser absorvido. Como é que isso é absorvido? Tem bactérias ali no nosso intestino que vão pegar aquele alimento que foi digerido, que está ali, e vão começar a digerir, fazer microdigestão daqueles alimentos para transformar em compostos que vão ser absorvidos pelas células do intestino, tá? E essas bactérias vamos dividir grosseiramente em bactérias boas e bactérias ruins. A gente tem bactérias que são fundamentais para fazer precursores de vitaminas, moléculas que vão participar na formação de hormônios e tudo mais, mas a gente tem bactérias que, se crescerem a quantidade delas dentro do nosso intestino, vão te adoecer. Então, quando a gente tem um desequilíbrio dessa população entre bactérias boas e bactérias ruins, a gente tem o que a gente chama de disbiose. Disbiose é isso, é o desequilíbrio da população de bactérias boas e ruins no nosso intestino, tá? Então, quando a gente tem essa disbiose, a disbiose é a principal causa de aumento da permeabilidade intestinal. Agora vamos falar o que é a permeabilidade intestinal. As nossas células intestinais, para quem está vendo o vídeo, elas são grudadinhas assim. Então é como se fosse, grosseiramente, tá? Uma coisinha quadradinha, que é a célula, e ela tá cheia de cabelinho ali na ponta, cheia de vilosidades. E elas são grudadinhas. Quando você come alguma coisa, aquelas bactérias vão digerir o que eu falei para vocês, e aquilo vai cair nessas vilosidades, entre esses cabelinhos da célula, vai ser digerido dentro da célula, e aqui sim, tudo que vai ser aproveitado vai cair na corrente circulatória. Aqui embaixo tem vasinhos, vai cair na corrente circulatória e vai ser distribuído para o nosso corpo todo. E ali vai ser a base de nutrição, de formação de hormônios, de neurotransmissores, enfim, do nosso funcionamento normal. Quando a gente tem esse desequilíbrio dessas bactérias que eu falei para vocês, a gente tem essa condição de disbiose, a gente tem um afastamento dessas células. A gente tem um processo inflamatório no nosso intestino e essas células se afastam. E aqui vai criar uma goteira. Então, vai cair aqui nessa goteira coisas que precisam ser digeridas. Moléculas muito grandes e inflamatórias, como, por exemplo, glúten, como a caseína, que é a proteína do leite, resto de bactéria morta. Então, isso, quando cai direto na nossa corrente circulatória, vai ativar uma resposta do nosso sistema imunológico e criar anticorpos, que são anticorpos inespecíficos. O que é um anticorpo inespecífico? Imagina que você tem, por exemplo, uma infecção por uma bactéria que causa tuberculose, o Bacillus de Koch. Então, o organismo vai criar anticorpos contra aquela bactéria, específico para aquela. Mas quando tem essa passagem dessas moléculas inflamatórias de resto de bactéria morta, toca o terror no sistema imunológico, ele grita ali um sistema de alerta e vai começar a formar anticorpo de urgência que vão acabar atacando o seu próprio organismo. Aí então, fica muitas doenças autoimunes são provocadas pela essa permeabilidade intestinal aumentada. Então, a gente tem doenças dermatológicas, como eczemas, a gente tem artrites, a gente tem, inclusive, inflamação cerebral. Tem muito trabalho hoje que relaciona a permeabilidade intestinal com Alzheimer. Então, a gente tem tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo por inflamação da tireoide, que é uma tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, é muito relacionada com isso. Então, e aí agora vem a parte mais legal. Qual é a principal causa da disbiose? Que é desse desequilíbrio das bactérias boas e ruins. O que provoca mais isso? Alimentação ruim. Então, o consumo de produtos industrializados, álcool, refrigerante, açúcar refinado, farinha branca, isso vai causar um desequilíbrio. Gorduras ruins, tá? Gorduras ruins. A gente tem gordura boa? Tem gordura boa. Gordura não tem essa história de que gordura é ruim, não é toda gordura que é ruim, tem gordura boa. As gorduras ruins são essas gorduras hidrogenadas de óleo vegetal, de margarina, tá? Isso é gordura ruim. Esse tipo de coisa é que vai provocar essa disbiose e vai inflamar teu intestino. E isso é uma das principais causas de piora do lipedema, de ativação e piora do lipedema. A mulher tem essa predisposição genética e esses hábitos alimentares ruins vão acabar propiciando o início da doença. É só isso? Não. A gente tem casos assim, de mulheres que aparentemente começaram a desenvolver o lipedema após um traumatismo grande,
né? Tipo uma cirurgia de grande porte, um acidente com trauma muscular extenso. São mecanismos inflamatórios associados que podem desencadear, mas o mais comum é essa permeabilidade intestinal aumentada. Caraca. Caramba. Como se fosse essas bactérias ruins pulando a cerca de segurança do corpo. Exatamente. E não tendo nenhuma Não tem um proteção. filtro. Não tem nenhuma proteção específica. Não. E aí o corpo começa a produzir várias paradas que não sabe o que estão Vai protegendo. atirando para tudo que é lado, é o famoso fogo amigo. E você começa, É tipo inclusive, esse a atracar podcast. suas células. Tipo esse podcast, não tem filtro, a gente vai falando um monte de merda aqui e vai... A gente não, Mas- vocês. é, Eu tô gente. tentando me controlar. Eu também tô tentando. Cara, mas é aquilo Não que tá eu tô... conseguindo. Mas é aquilo que eu falei, onde é que pega o meu certificado de medicina? Foi uma aula, né? Uma aula... Poderia acabar aqui, mas não vai acabar Não, porque vai eu tenho não. uma coisa pra perguntar que eu fiquei curioso. Cara, e depois a gente vai entrar no assunto polêmico, que é o que todo marombeiro quer saber. Eu não quero nem saber. Vamos Tá, falar depois tu sobre fala, eu isso. fiquei curioso agora. Ele falou assim, ó, que é muito pouca a influência, né, só do treinamento, que ele não é dose dependente, né? Então, quando a gente fala de tratamento para lipedema, o que eu imagino é que a única forma é multidisciplinar. Porque aí você vai somando os ganhos pouco a pouco e aí chega em algum lugar. É por aí? É por aí. A gente tem basicamente 5 pilares de tratamento de lipedema, tá? Que é o tratamento clínico do lipedema. E o que é isso? A gente tem que fazer uma adequação da dieta dessa paciente. A gente faz o que a gente chama de ataque, uma dieta anti-inflamatória. A gente vai, a princípio, cortar os alimentos que são sabidamente mais inflamatórios. Que alimentos são esses? Glúten, leite e derivados, refrigerante, açúcar refinado, farinha branca. Tem basicamente produtos industrializados a gente corta. Então a gente orienta a paciente a comer o mais natural possível. Frutas, verduras, legumes, tá? E além dessa dieta anti-inflamatória, atividade física é fundamental, e aí entra a musculação. A paciente com lipedema, como eu falei ali no começo, não sei se vocês lembram, eu falei que o natural é a gente perder músculo. Sim. E a paciente de lipedema perde muito mais músculo do que uma paciente, por exemplo, obesa, que não tem lipedema. E essa perda de músculo, ela é mais acentuada, a gente ainda não sabe se é porque o lipedema dá dor e limita a paciente a fazer as atividades, ou se é algum mecanismo intrínseco da própria doença. O fato é que a paciente com lipedema tem menos músculo e chega a ter entre 20% a 30% menos força muscular do que uma paciente obesa. Nossa. Caramba. Então, quando você compara, por exemplo, grupos musculares, né, a força de quadríceps de uma paciente com lipedema com uma paciente obesa não lipedêmica, a gente tem uma diferença de 20% a 30% de força. A paciente obesa tem mais força muscular. Então, a musculação é obrigatória para paciente com lipedema. Só musculação? Não, atividade aeróbica também. E aí a gente vai adequar conforme o grau do lipedema, né, quanto essa paciente tem de limitação de mobilidade, porque o lipedema tem graus. Então a gente classifica esse lipedema em termos de quantidade de gordura em 4 graus, sendo o 3 e o 4 os piores, que são aqueles acúmulos de gordura que impedem, inclusive, a paciente de andar. Nossa. Ela tem tanta massa gordurosa nas pernas ali que ela não consegue andar direito. Então, esse tipo de paciente, a gente tem que ter uma atenção, obviamente, especial. Então, a gente já falou da dieta anti-inflamatória, a gente falou das atividades físicas, a gente tem que cuidar do sistema venoso e linfático dessa paciente. 40% dessas pacientes com lipedema tem varizes associadas. E a gente tem uma característica na gordura do lipedema, que é o inchaço dessa gordura para o extravasamento de linfa. O que é linfa? Linfa é um líquidozinho que normalmente está ali dentro dos vasos linfáticos. Eu falei de artéria, veia, e aí vem o terceiro tipo de vaso que a gente tem, que é o linfático. Então, o sangue chega pela artéria, volta pela veia. Nessa troca dentro do tecido de sangue arterial para venoso, extravasa líquido, porque o sangue chega pela artéria com uma pressão alta e volta com uma pressão baixa pelas veias, tá? Então, nessa troca de pressão alta para baixa, extravasa líquido para o tecido, aí entra o terceiro tipo de vaso, que é o linfático. O linfático vem, recolhe aquele líquido, e aquele líquido vai ser jogado de volta em alguns pontos específicos do nosso corpo para misturar de novo com a circulação. Um rodo. Esse líquido linfático, ele tem substâncias que favorecem o crescimento do tecido gorduroso. Então, quando extravasa líquido ali, você começa a ter aumento da gordura. Esse é um dos mecanismos de aumento da gordura do lipedema. Então, por isso que o cuidado com o sistema linfático é outro pilar do tratamento do lipedema. Nossa. E o que é o cuidado com o sistema linfático? Fazer drenagem linfática,
fazer elastocompressão, que é o uso de meias elásticas Eu ia compressivas perguntar. ou de roupas compressivas, fazer uso de plataforma vibratória, esse tipo de coisa vai melhorando o teu sistema linfático. Percebam que não tem uma coisa só para resolver. É um Caramba, grupo de Várias cuidados. ferramentas, né? Aí você tem, além, ó, já falamos de dieta anti-inflamatória, atividade física, cuidado do linfático. Aí você vai agora para o cuidado médico. Então você vai começar a suplementar essa paciente com algumas coisas, corrigir alguns problemas hormonais que ela possa ter. Então tem pacientes que precisam tratar o hipotireoidismo, que é uma das condições mais frequentemente associadas. Elas precisam tratar a obesidade delas. 80% de associação entre lipedema e obesidade. Por isso que às vezes é tão difícil você diagnosticar lipedema, porque a gente tem entre 60% a 80% de obesidade associada, sobrepeso e obesidade. Então não é raro uma paciente com lipedema ter também obesidade. Então a gente tem que tratar isso. E o quinto pilar que eu falo é o acompanhamento psicológico. Essas pacientes com lipedema são pacientes extremamente frustradas, são pacientes ansiosas, são pacientes, às vezes, com isolamento social muito grande, são Baixíssima pacientes... autoestima no pé, né? Exato, é uma paciente que se culpa. Hoje, com a rede social, com a divulgação maior da doença, muita gente falando sobre lipedema, a gente já tem uma mudança um pouquinho nisso. Mas antes de ter esse boom foi mais ou menos em 2022 para 2023 em rede social, falando de lipedema realmente, as pacientes de lipedema, elas faziam uma verdadeira peregrinação de consultório em consultório. Então, é aquela paciente que só engordava, não conseguia perder medida, achava que era só celulite e nada dava certo. Ela fez várias dietas, fez vários acompanhamentos com nutricionistas diferentes, com vários médicos, usou várias coisas. Chegou a ouvir verdadeiros absurdos, tipo, você está comendo escondida, você está indo para academia para tirar foto. E a Nossa. coitada se culpava por isso. Então, Terrorismo. eu tenho uma divisão muito clara, assim, no meu consultório, de antes de rede social e depois de rede social. Quando era antes de rede social, que essas pacientes não tinham conhecimento da doença, elas chegavam no meu consultório, eu examinava, eu dava o diagnóstico. Você já ouviu falar de lipedema? Eu falava para ela o que era lipedema, explicava, e essa mulher desabava na minha frente. Ela chorava, porque ela tirava um peso de cima dela. Caramba. Ela percebia que a culpa não era dela, como sempre foi dito para ela durante anos. Meu Deus. E quando eu falo anos, é anos mesmo. A gente tem trabalhos que mostram que uma vez que o lipedema comece, essa mulher leva, em média, 17 anos para começar a procurar ajuda. Então imagina que é uma mulher que entrou na puberdade, uma menina com 14 anos, 13 anos, 12 anos, hoje a puberdade está cada vez mais precoce, vamos botar uma média de 13 anos. Ela começa a procurar em torno de 30 anos de idade. Quando ela começa a procurar... Não, o que é pior, quando ela começa a procurar, ela ainda tem uma espera de 10 anos até alguém dar o diagnóstico para ela. Meu Deus. Correto, né? Isso a gente está falando antes desse boom em rede social, Ah, tá? tá. Esses trabalhos. Entendi. Hoje, mudou o panorama. Hoje a paciente já chega comigo com o diagnóstico de lipedema. Ela se autodiagnostica. Então ela acompanha na internet, ela vê gente falando, ela diz, puta, isso aqui eu tenho, eu sou assim, eu apresento esse sintoma, eu tenho lipedema. Aí ela chega comigo no consultório e diz, doutor, eu vim porque eu tenho lipedema. Aí eu vou, examino, vejo. Aí às vezes eu digo, não, você não tem lipedema. Aí ela chora também, porque ela diz, puta, então é só gordura mesmo. Então continua chorando, mas às vezes por motivo diferente. Eu acho legal. Ele falou mais rápido que eu, porque eu pensei, tipo, Não, e era o que eu tava pensando em falar eu sou também. só gorda mesmo. Exato. Eu ela acho chora. legal isso daí, porque a gente sempre enfatiza os dois lados da moeda. É, A pessoa que não emagrece por ser cara de pau, por Irresponsável. irresponsável e acha que eu faço dieta, mas só vive comendo besteira, né? E há realmente a pessoa que vale a pena ressaltar para quem acha que tá com lipedema ou tem, né, dificuldade de perder peso ali. Tem o doutor aqui para esclarecer essas dúvidas, caminhar exames e essas coisas. Tem as pessoas que estão fazendo tudo certinho e não conseguem emagrecer. Existem essas pessoas que são os casos, né? E um desses casos é o lipedema, que vale a pena fazer exame, fazer acompanhamento. A gente sempre fala acompanhamento e saber onde é que está o foco do problema, né? existe algum autoexame que a pessoa possa ter pra ver alguma suspeita, um indicativo, por exemplo, se eu apertar e doer, se eu apertar e a perna não voltar. E a gente tem, né? Retenção, tu aperta, ficou a marca, beleza, retenção, ok. Pro lipedema também existe esse autoexame, tendo câncer de mama, né, aquela coisa? Existe alguma coisa que a gente possa alertar, ó, investiga
isso aqui para poder investigar mais a fundo? Então, o lipedema, o diagnóstico de lipedema é basicamente clínico, tá? Você não tem, por exemplo, nem exame físico. Você não tem, por exemplo, um exame complementar para dar o diagnóstico. Por exemplo, você vai fazer um ultrassom, está diagnosticado. Você vai fazer um exame de sangue, está diagnosticado. Em termos de exame físico, você tem um conjunto de sinais e sintomas que, quando estão presentes, eles te dão o Caracteriza. indicativo de ser a doença. Então, é isso que eu falei para vocês. Você tem acúmulo de gordura desproporcional, por exemplo, de membros inferiores e tronco. Então, aquela paciente que continua ganhando volume, ali é aquela gordura que é dolorosa. A gordura da obesidade, ela não dói quando você toca. A gordura do lipedema dói. E tem períodos que ela está mais dolorida No toque do que simples, outras. né? A paciente com lipedema, ela tem mais fragilidade capilar nessa gordura. Então, é quando aparece aqueles roxinhos que a gente fala do nada. Aparecem uns roxinhos de vez em quando. Ela sente essa perna mais pesada, ela sente a perna fria e às vezes você toca a perna dela, tá com a temperatura normal, mas ela tem a sensação de frialdade, tá? Então esse conjunto de sintomas e sinais levam a um diagnóstico de lipedema. Por isso que hoje, como eu falo, com o advento de rede social, com um boom em rede social desse assunto, as pacientes conseguem chegar já bem informadas, tá? Então, hoje o diagnóstico está muito mais presente. Às vezes, errado, porque tem gente ainda que confunde o lipedema com a obesidade ou com linfedema. Linfedema, lembra que eu falei dos linfáticos, Sim. que são aqueles vasos que recolhem o líquido. Então, às vezes, você tem um problema nesses linfáticos. Esses linfáticos, eles não conseguem mais absorver líquido, ou porque eles perderam linfáticos em quantidade, ou os linfáticos foram mal formados, e você começa a ter acúmulo de líquido ali. Isso é linfedema. Conforme o lipedema vai evoluindo, as pacientes com aqueles acúmulos de gordura maiores, todas elas já têm linfedema também associado, que complica mais ainda a situação. Quando o sistema de drenagem do corpo para de funcionar. Exatamente, exatamente. Eu acredito que esse assunto ele é tão extenso que a gente vai, com certeza, eu não acho não, tenho certeza que a gente vai precisar aprofundar muito mais isso e eu já, né, indico que a gente vai fazer isso. Leva pro tema que tu quer levar, que depois eu vou fazer a minha última pergunta chocante. Faz o teu tema que tu queria, teu tema Fiquei polêmico. preocupado com essa Não, chocante. ele gosta de falar dos veganos, sempre fala aqui. Não, Entendi. prometo que hoje eu não vou falar de... Não vou Vocês falar. querem que eu seja cancelado Não, mesmo, não, né? não se preocupe, eu não vou falar de vegano, não tenho problema com vegano. Tá. Tem sim, pô, fala logo aí. Pô, não tenho não. Nos tô nem off tu aí. vem falar. Tô nem né? aí pros caras. Os caras comem tofu, essas paradas. Tô nem aí. Vamos lá, galeras. Então vamos lá. Como vocês sabem, né, o nosso principal público hoje é a galera que abraçou a gente, é a galera que a gente tem, assim, atraído muitos seguidores, a galera tá vindo, perguntando, querendo vir aqui no programa. A maioria dos nossos seguidores, as pessoas que curtem o nosso conteúdo, são as pessoas de musculação, né? Atletas, lifestyle, né, que vivem esse estilo de vida, são pessoas que são profissionais, nutricionistas. E aí eu gostaria também, já que a gente tá falando sobre saúde cardiovascular, que tem o famosa bomba, né? Os anabolizantes. E aí hoje eu vejo em muitos podcasts, muitas entrevistas, falando os riscos, como tratar, como fazer exames. E eu sei, você marombeiro, você fisiculturista, que tá aqui até agora querendo saber, né? Estamos com um profissional para orientar, pelo menos diminuir os riscos, né? E aí eu queria trazer para esse assunto, né? Não sei se a gente perguntou no office se podia entrar, ele não, bora lá, eu quero falar, então. Eu não lembro de ter falado assim não, mas vamos. Vamos lá, vamos direto então ao assunto anabolizantes. E aí, dá ruim no coração ou é só história de terror? Olha, primeiro, antes da gente falar se dá ruim para o sistema cardiovascular ou não, vamos falar do porquê usar anabolizante. Isso. As pessoas têm um conceito muito errado que basta você injetar alguma coisa no seu corpo e você vai ficar com um físico bom. Você vai ficar parecendo com o Ramondino, você vai ficar parecendo com o Siban. Não é assim. Porque se fosse Não mesmo. assim, as academias estavam cheias de Mr. Olímpia. E o que a gente mais vê é gente obesa, mal definida, dentro de academia e usando bomba. Então, tudo errado. quando eu falo bomba, é só para vocês entenderem, tá? Usando esteroide anabolizante. Então, quem é o usuário ideal de um esteroide anabolizante, de uma droga que vai aumentar o crescimento muscular? É aquele paciente que já treina há muito tempo,
É aquele paciente que se alimenta direito e é aquele paciente que tem um sono de qualidade. Se você não come direito. E quando eu falo comer direito, não é fazer as 3 refeições, é comer comida limpa. É comer verdura, é comer carboidrato bom, O equilíbrio é dos macros, né? Dos... comer proteína de qualidade, é você ter um sono de qualidade, e ter um treino já regular há algum tempo. Então, o maior erro das pessoas é achar que ela vai começar a treinar, vai injetar alguma coisa e vai ficar com um corpo bom. Não, você só vai ter colateral se você não ajustar isso. E eu estou falando de qualquer anabolizante. Então, eu tenho alguns. Não é a minha área. Eu não trabalho com medicina desportiva, eu não trabalho com atletas, atendo atletas por outras situações, mas não especificamente para uso de esteroide anabolizante, para fins estéticos, enfim. Mas eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que foram medicados por profissionais e o cara chegou lá com uma testosterona baixa. Então vamos falar primeiro de testosterona, que é a coisa que a gente mais vê é reposição de testo, né? Enfim, testosterona baixa. Então eu vou falar de um paciente que eu atendi, que é em torno de 40 a 45 anos, profissional liberal, estressado pela atividade profissional dele, qualidade de sono ruim, acima do peso, um sobrepeso já para obesidade, gordura visceral bem aumentada, sem um sono de qualidade, sem atividade física. Foi no médico, fez os exames, testo baixa. Qual é a primeira conduta que você tem que ter num paciente desse? É ajustar a vida dele, não é dar testosterona. Também. Porque se você pega esse paciente e dá testosterona como foi feito, o que esse piorar. paciente vai ter? Piora de perfil lipídico, vai ter piora de resistência insulínica, Inibição do pituitário. já inibiu o eixo dele. Tem paciente que basta fazer uma dose para inibir. E às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2 anos para recuperar com uma dose. Isso é pessoal. A resposta à inibição do eixo de produção da hipófise, hipotálamo e gônadas e testículo é pessoal. Então tem gente que inibe com 2, 3 ciclos, tem gente que inibe no primeiro. E aí para você recuperar isso dá um trabalho desgraçado quando consegue. Mas então, esse paciente voltou para mim com um hematócrito de quase 60, 50 e poucos. Me ligou e disse, olha, o fulano que me passou a testosterona me indicou ir no Hemam para fazer uma sangria. O que você acha? Eu disse, vá, faça, tem que tirar. O que é hematócrito, para as pessoas entenderem? No nosso sangue, a gente tem células vermelhas, que são os eritrócitos, as células brancas, que são os leucócitos, né, basicamente, e a gente tem o plasma, que é a parte líquida do sangue. Essa célula vermelha é o que a gente mede em hematócrito. Então, esse hematócrito gira em torno, normalmente, para homem, entre 37% a 42%, mais ou menos. O cara estava com 58%. O que é isso? Vamos falar aqui para o povo daqui do Amazonas que vai entender. É aquele açaí mais grosso. Aquele açaí original. Você tem aquele açaí que é mais fininho, que corre melhorzinho ali na colher, que você solta ele já escorre, que é uma beleza, e tem aquele que parece uma papa, o teu sangue fica empapado. Isso favorece o quê? A trombose, acidente cardiovascular, até um infarto, até um derrame. Então, um paciente que não se beneficiou da testosterona, ele teve todos os colaterais. O que é que você tem que fazer nesse paciente? A primeira coisa é corrigir a vida do paciente. Vocês sabem qual é a coisa que mais derruba a testosterona, tanto em homem quanto em mulher? Sono. Sono. E qual é o principal problema hoje da vida moderna? Sono ruim. Correria. A gente está o tempo todo no estresse, a gente está o tempo Acostumado. todo grudado nisso aqui, ó. Acostumado com estresse. Então, essa tela aqui na tua cara o tempo todo vai alterar uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. A gente começa, o nosso organismo foi feito para começar a desacelerar, para começar a diminuir a taxa metabólica e produzir alguns hormônios que são fundamentais conforme a luz vai diminuindo. Então a gente foi feito para a partir de 6, 18, 19, 20 horas já começar a se preparar para dormir. E a gente tem que ter uma média a média, tá, gente? Isso também é pessoal, mas a média de 8 horas de sono por noite. O sono é tão importante que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Porque o dia tem 24, se a gente passa 8, é 1/3 da nossa vida a gente está dormindo. O sono é muito importante para você desinflamar. Então, o sono ruim, um sono que não é reparador, é a principal causa de derrubar teus níveis de testosterona. Não adianta você entupir o cara de testo se o cara não tem um sono bom. Faz o básico, né?
Não faz o básico. Então, se você ajusta esse paciente, tá, com sono bom, bota ele para fazer atividade física, principalmente musculação. Musculação é uma coisa que vai aumentar teu nível de testosterona. Outra coisa que é muito interessante em relação à musculação e reposição de testosterona nesse tipo de paciente é que não adianta você dar teste pro cara e ele não for fazer atividade física, porque você tem que ter receptor de testosterona ativado para tua testosterona fazer efeito. Tem que ter necessidade. Não, e não é nem Do só corpo, necessidade. O corpo precisa necessitar. É assim, é chave e fechadura. Hum. Então imagina que o hormônio é a chave, ele tem que entrar numa fechadura Receptor. para fazer aquela ativação. O receptor é a fechadura. O hormônio vem ali. Se você tiver só a chave, mas não tem o buraquinho da fechadura para ele entrar, ele não vai fazer efeito. A chave não vai abrir porta nenhuma. Entendeu? É o que a gente fala, tipo assim, tu quer botar o músculo pra fora, mas tu tem que ter a base, que é o músculo. Tem que Exato. Se tu fazer não e tiver, trabalhar, né? o receptor vai ser outro. Que aí vem espinha, né? Vem o sangue fica grosso. Por quê? Porque tu não tem receptor. E aí Sim, Fica lá sobrando. E ele vai para o lugar onde tem receptor. E às vezes não é um músculo. exato. Então, É isso mesmo. então você tem esse tipo de situação. Que aí vem só o colateral do que os benefícios. Então, em relação ao esteroide anabolizante, o que eu recomendo para vocês é, primeiro, treinem direito. E quando Comem direito. se você quer ter músculo, você não pode ir para academia e fazer o que a gente chama de treino fofo. Então, dieta ruim, com perdão da palavra, tá? Dieta ruim, treino bosta, não tem hormônio que resolva, gente. Sei não. Tem até uma frase na internet que diz, né? Hormônio não compensa dieta ruim e treino fraco. É isso mesmo. É isso Mas não isso. vai. Então, substitui. se você não treina sério há pelo menos 2, 3 anos, um treino bom de intensidade, de duração, intensidade, tem o teu repouso daquele grupo muscular, que isso é muito importante. A gente tem entre 48 a 72 horas de fase de reparação da inflamação provocada pela musculação. Então, esse período de 48 a 72 horas tem que ser respeitado. É por isso que você não pode, por exemplo, treinar peito todo dia, porque você vai acabar estourando o teu músculo e não fazendo ele crescer. Você vai consumir fibra muscular em vez de fazer ele crescer. Tem entendeu? diferença. Então, você tem que ter um treino de qualidade, você tem uma alimentação de qualidade, você tem que ter uma rotina de sono de qualidade. Se você não tem isso, não vai para esteroide anabolizante, você só vai ter colateral. Seja o esteroide anabolizante que for. É lógico que a gente tem classes de esteroides anabolizantes que são piores do que outras. Então, por exemplo, trembolona. Trembolona é um hormônio para uso animal, veterinário. Paradoxalmente, nem sei se eu falo isso. Fala, Tá, então, paradoxalmente, a trembolona é um dos hormônios que mais dá resultado Sim. em termos estéticos. Você tem uma queima de gordura muito eficaz e você tem uma hipertrofia muscular violenta. Para quem faz isso que eu tô falando, quem já come, treina, tá? Não adianta você só tomar trembo e fazer treino ruim. Os caras de 15 anos. Só que vocês Pior. têm que saber uma coisa, a trembolona, ela vai literalmente eliminar neurônio do seu cérebro. É por isso que afeta a cabeça da galera. A galera fica A galera fica trilocona. sequelada. Você tem primeiro alterações de comportamento, então são pacientes que ficam extremamente agressivos, são pacientes que não é raro você ter término de relacionamento em atleta usando trembolona, que a mulher não aguenta o cara fica agressivo, o cara parte às vezes para agressão física mesmo. Só um parêntese. Se você já é um bundão, não venha culpar a trembolona, tá? Só vai te Ah, piorar. É, Se você já é um cara bosta, a trembolona só vai te piorar, Só só vai pra tu ficar aumentar. sabendo. É isso mesmo. e tem caso de suicídio, Sim, porque porque a ela- pessoa ela fica tem- realmente tão ruim, entra em estados depressivos. Então, trembolona, esqueçam trembolona. Olha, eu acho, sinceramente, que o uso de esteroide anabolizante para fim estético é até válido, desde que você tenha um acompanhamento médico e você saiba exatamente o que você está fazendo. O que eu vejo hoje é um uso de esteroide anabolizante indiscriminado, prescrito por nutricionista. Com todo o respeito que eu tenho à classe de nutricionistas, eu tenho vários amigos nutricionistas. Eu dependo do trabalho dos nutricionistas até para tratar minhas pacientes de lipedema. A gente tem esse mundo, approach, essa proximidade muito grande de discutir condutas, mas um nutricionista, ele não tem formação para prescrever hormônio. Ah, mas eu fui atleta. Parabéns. Piorou, parabéns, Parabéns pra muito você. bem, mas você não tem a formação, porque quando você faz isso e você começa a ter complicações, você não vai saber tratar. E quem vai tratar? Entendeu? Então, Covid. acompanhamento médico, Covid. acompanhamento médico é fundamental. Eu acho que certas drogas só se justificam, se é que se justificam, em atletas
profissionais que estão competindo ali por dinheiro. Por exemplo, trembolona, cara, eu não vejo como um atleta amador justificar o uso de trembolona Sim. para fim estético. Você está encurtando a tua vida útil, cara. Você está perdendo o funcionamento do teu órgão mais nobre, que é o cérebro. Na verdade, a gente volta para aquele caso da pessoa com preguiça. Não Sim. muda. As pessoas, elas têm Ninguém quer o processo. Exato. Todo mundo quer atalho. Isso É serve a para fórmula tudo. mais rápida que tiver, eu O quero. suco do Capitão América. É isso, todo mundo quer atalho. Mas você tem esses mitos que precisam ser desfeitos, né? Que todo atleta forte não é porque ele toma bomba, não, cara, não é porque ele toma bomba. Vocês não têm noção do que é a vida de um atleta. Pô. De um atleta de fisiculturismo, um bodybuilder. Nossa senhora, o que ele tem que comer, o que ele tem que treinar e o que Não ele tem vai que ter repousar, receptor não pra te ver. ele não tem vida. A verdade é essa. Na verdade, pro atleta, o anabolizante ele é um catalisador. Porque todo o trabalho que ele faz antes de qualquer aplicação já valida o trabalho. Mas isso é assunto para um outro momento, porque as pessoas não estão preparadas para uma vida de atleta mesmo. Você tem que construir a base antes de botar. As pessoas não Imagina que entendem. você quer, por exemplo, vamos lá, você quer morar numa cobertura, você vai construir uma cobertura. Fundação Mas primeiro. primeiro você tem que fazer todo o prédio, você tem que É fazer a a base, fundação, né? Tem onde tem que vai ficar. levantar teu prédio para lá em cima ele ter a cobertura. Tu não vai É o botar a que Bíblia- cobertura ali que a no Bíblia chão. fala, tu não vai construir tua casa na areia. Na areia, Tu tem que exatamente. ter uma É isso. rocha. Caraca, bíblico. E a hoje. rocha que a Bíblia fala não é a rocha que tá superficial, não. É que tu Continua. vai ter que cavar ela até encontrar uma base sólida. Amém. Ou Vamos de seja, teologia é um agora, então trabalho, vamos. meu Amém. parceiro. É Amém. um trabalho, meu parceiro. Gostei. Gostou? Gostei. Foi bom, né? Rapaz, foi teológico agora. Esse cara tá melhorando. Vamos lá. É possível blindar o coração nos possíveis ciclos, né? Que hoje nem se fala mais em ciclo, né? Porque Você a que estava maioria... com medo de se apaixonar, blindar o coração e tal. Pode ser, né? Não, tu é casado, besta, velho. Não, Tem que estar apaixonado A sempre. paixão faz bem pro coração. Por isso que eu sou apaixonado pela minha mulher, rapaz. Ih, ganhou pontos. Há possíveis formas de blindar o coração no ciclo, porque nem se fala mais em ciclo. Ciclo é coisa do passado, né? Porque Agora é uso pra- contínuo. É, pra Opa, atleta só brincando. é o que é muito cogitado hoje, que tu não pode interromper o ciclo. Porque se tu interromper, tu vai perder o que tu ganhou, né? Então tem que Esse manter assunto muito ativo. longo. Enfim. Quais formas de blindar o coração num possível ciclo? Eu vou te devolver a pergunta depois de tudo que a gente conversou. O que você acha que você tem que fazer para proteger o teu coração com o uso de anabolizante? Eu vou falar num assunto Não fala que não foi... tamoxifeno. Não, tamoxifeno não, Só pô, sai brincando. fora. Eu vou responder para te depois falar no teu assunto. A melhor forma de você fazer a proteção do teu sistema cardiovascular em uso de esteroide anabolizante é você fazer isso com acompanhamento médico. Exatamente. É você, tudo que a gente falou no começo, é você, antes de iniciar qualquer coisa, você fazer uma avaliação cardiológica, fazer teus exames de sangue, para fazer o acompanhamento das alterações que teu metabolismo vai ter com o uso daquilo ali. Tanto no músculo cardíaco, como no teu metabolismo como um todo. Porque o esteroide anabolizante, ele não vai mexer só com hipertrofia muscular e hipertrofia do coração. O coração é um músculo também, ele vai hipertrofiar Vai também crescer, né? por causa do esteroide anabolizante, mas também por causa das tuas atividades físicas, tá? Mas você precisa ter esse acompanhamento das tuas taxas hormonais, ver se teu eixo está sendo inibido, como é que está a concentração de hematócrito, como é que está tua resistência insulínica, se você tem predisposição a ter uma arritmia ou não, se você tem predisposição ou já é hipertenso, porque a gente vai ter aumento da pressão arterial sanguínea. também. Então, a melhor maneira de você prevenir problemas é saber se você tem predisposição a ter esses problemas, fazendo esses exames já de cara e acompanhamento. É Tá? isso. As doses de esteroide anabolizantes, em geral, elas são muito puxadas para cima. E o grande pulo do gato no manejo hormonal desses pacientes, desses atletas, é a menor dose possível para você ter o efeito que você quer. Porque depois que você entra com uma dose alta, você não consegue mais baixar Não. aquela dose. O teu organismo já fica mais ou menos viciado. Então, Os por receptores já exemplo, ficam- vamos falar de testo, tá? Então, por exemplo, se você vai repor um paciente com teste com enantato, por exemplo, e você vai jogar para ele, sei lá, 80, 100 miligramas por semana de enantato para ele, que já vai dar uma dose suprafisiológica ali. Se você começa com 200, você não tem mais depois como voltar para 80. Você já inibiu o eixo, ele vai ficar dependente de 200 e é dali para cima. Então, aí é que eu pergunto para vocês, conversando com quem usa, quem vocês conhecem que faz acompanhamento médico, faz exame de rotina?
Eu conheço um cara que eu posso afirmar daqui de Manaus, o Thiago Menezes. Ele é, que eu conheço, o único atleta daqui que para de competir por conta de exames. Então, olha lá, a gente está falando de atleta. Olha como a situação é ruim. Atleta, todos tinham que estar fazendo. Sim, sim. Não é um. Porque as doses são Agora bem mais vamos, altas, né? agora São vamos bem botar mais- isso para uso recreativo. Para galera Nenhum amadora. Nenhum faz. Não faz. Não faz. Não Então, faz, não isso é um faz. problema muito sério. E aí a gente tem um risco muito grande de daqui a pouco começar a ter uma epidemia de morte súbita. Já tá Sim, tendo. sim, já tá tá tendo. acontecendo. A gente vê aí quase que semanalmente atletas no Brasil. E o pior, não que mais velho possa morrer, tá? Mas são atletas de 25, 26 Sim. anos, 30 Sim. anos, 34 anos. É complicado. E falando sobre hematócrito, né, que sobe muito durante os usos, os ciclos, e além da dieta do sono, né, que eu até falar mais sobre isso, que a gente nem chegou a falar, que é beber água, né, A água é fundamental, né? que reduz muito, afina o sangue e junto com o cardio, é muito importante. Ah, beleza, vou fazer ali meu uso. Cara, mas aprende a comer, a dormir, a beber bastante líquido, né? Isso foi ótimo Água você ter não falado, é líquido. que a gente não tocou nisso. Você não tem como ter uma boa hipertrofia muscular se você não bebe Líquido, água. o músculo Porque o é teu feito músculo de precisa de líquido. água para inchar. Sim. Teu músculo não vai inchar só de 80% é fibra de água. proteína, é água. Né? 80% do volume muscular é água. Então, o ideal é que você consuma, dependendo do teu peso, do teu tamanho, né, entre 3 a 5 litros de água por dia. É o ideal. Aí eu pergunto para vocês, quem bebe 3 a 5 litros de água por dia? Você conta É, nos dedos, entendeu? Isso mesmo. tem uma galera. Vou. Tipo, cara, pô, beleza, eu como direito. Cara, mas tu não bebe água, Sim. né? E o cardio, que é muito importante pra te estar ali. E é água, tá? Não conta, não é- conta é suco, suquinho de refrigerante, caixinha, não refrigerante. conta. Água, tá? A gente tá falando de água. Na água. verdade, a gente percebe que é tudo multifatorial, né? É por isso que é tão difícil e é por isso que as pessoas sempre procuram atalhos. Porque, de fato, não é tão simples. Você, vou me inscrever na academia e estou treinando, mas não estou comendo, não estou bebendo água, não estou dormindo. E aí o resultado, que é o que faz a pessoa continuar, Sim. demora mais a chegar. O grande lance é que falta realmente a consciência. Esse trabalho que a gente faz aqui é exatamente para isso, para elevar o nível de consciência, né, da população, da audiência, para que vocês possam entender minimamente possível o que é necessário para que vocês alcancem os seus resultados com saúde. E segurança. Com né? saúde segurança. e com segurança. É o isso que eu aí. falo, né? A gente não tá induzindo ninguém, longe disso. Incentivando. Na nada. verdade, as pessoas já fazem um uso discriminado de qualquer jeito. A gente apenas está levando informação para reduzir o máximo que a gente puder, porque esse é o intuito do nosso programa. Sim. É levar informação de qualidade para que as pessoas entendam pelo menos o que elas querem fazer, né? Sim. Ou vão fazer. Show de bola. Eu acho que para fechar a minha parte, para te finalizar, eu gostaria de fazer tipo perguntas rápidas, respostas rápidas, tipo uma satirazinha pra gente... Ping-pong. Ping-pong. Stonazolol ou fast food? Quem mata mais rápido? Cara. Fast food. Fast Gostou? food. Gostou, né? Moleque, bicho agressivo, vai. Pré-treino com cafeína ou susto do boleto? O que é o pior pro coração? Cara, olha, Eu vou ter que dizer o boleto que eu tô. dependendo do valor do boleto, Esse bicho, ó. Peguei. Deixa eu ver. Dá pra ser monstro saudável? Ou é tipo um Pokémon lendário? não dá. Raro demais. Não, dá sim. O que é raro demais é você ter um monstro saudável, porque ele não faz isso que a gente está falando, de acompanhamento médico, de exames de rotina. Mas a gente tem que parar com essa história de demonizar hormônio, porque hormônios, eles são parte do nosso funcionamento. Óbvio, você tem hormônios que são fabricados pelo seu corpo e tem hormônios sintéticos, tá? Mas hormônios, eles são feitos para ajudar. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, tá? Eu vou me alongar um pouquinho nesse pinga-fogo aí. Oxandrolona, por exemplo. Oxandrolona é um hormônio que ele é muito utilizado para mulheres, principalmente, né? Tem esse conceito errado, que é o hormônio de mulher. Oxandrolona é um dos hormônios mais estudados, com maiores perfis de segurança.
E a gente tem trabalhos para recuperação de massa muscular em pacientes queimados com oxandrolona. Hoje em dia é considerado erro médico você não administrar oxandrolona para um paciente queimado para prevenir o catabolismo muscular dele. Caramba. Porque você tem evidências científicas que ela é segura e ela é eficaz em promover o anabolismo muscular. Então, a gente tem que preservar a massa muscular desses pacientes. Então, você tem trabalhos, por exemplo, com oxandrolona em pacientes com insuficiência hepática grave. Insuficiência Caramba. hepática grave, usando doses altíssimas de oxandrolona. Eu não gosto de falar em dose, mas, por exemplo, 80 miligramas de oxandrolona por dia Cara, mas em Por paciente dia? por dia Caraca. em pacientes que não são saudáveis, pacientes com problema grave de fígado, para recuperar a massa muscular e com perfil de segurança perfeito. Então, quando eu falo isso, eu até me arrependo às vezes de falar, mas é só para vocês terem ideia que quando o acompanhamento médico é bem feito, tá. você consegue Segurança. ter níveis de segurança. Sim, sim, sim. Oxandrolona, por exemplo, é usado em criança com déficit de crescimento. Entendeu? O conhecimento é libertador, não, meu Deus do céu. Não, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu falo um pouquinho diferente. A ignorância é uma bênção e o conhecimento é perturbador. Porque uma vez que você tenha o conhecimento, você não consegue mais voltar para a tua caixinha. Então, você, quando Faz começa a entender o funcionamento das coisas, você já não começa mais você não consegue mais raciocinar como você Aceitar raciocinava certas e coisas, aceitar certas coisas. É isso mesmo. Então, você pode sim ser monstro e saudável, desde que você faça o que tem que fazer. Tá? Acho que é Monstro, isso. monstro, sem acompanhamento e saudável, aí sim é Pokémon. Boa. Aí é Cara, Pokémon. esse episódio foi Ele não vai nem sensacional. pra Pokébola, ele vai pra caixa de madeira, meu amigo. É. Vai brincando. Como o Rodrigo fala bem assim, cuidado, Enzo. Se você tomar anabolizante, Deus vai te usar como exemplo. Vai ser usado como exemplo. Exatamente. Cara, agradece os patrocinadores antes de eu falar Foi show demais, Foi, né? foi incrível. Pra gente finalizar, estamos aqui de novo com a nossa pipoca proteica, né? Peraí que eu vou colocar uma aqui pro nosso... Um brindezinho aí do nosso programa, do nosso patrocinador, a Whey Muito obrigado. Essa é a primeira pipoca proteica do Brasil, Bem legal. com 12 Muito gramas de interessante. proteína por copo. Muito bom. É rico em fibras, né? Proteína pra galera que quer treinar, quer ter um pré-treino, intratreino ou pós-treino, né? Com carboidrato, proteína e fibra muscular. A nossa pipoca é a melhor. Se você opção. que tá assistindo aí esse episódio tiver interesse em conhecer, né, sobre a nossa proposta de programa para poder, quem sabe, estar patrocinando, incentivando, fala com a gente que a gente quer com certeza falar com você. Vou finalizar com uma pergunta que eu sempre faço pra galera, uma pergunta meio filosófica, né, que é: você vai mandar uma mensagem agora e todas as pessoas do mundo vão ouvir e entender no seu próprio idioma. O que você gostaria de espalhar aí pra galera? Olha, se eu tivesse hoje, se eu tivesse há 20, 30 anos atrás o conhecimento que eu tenho hoje em termos de nutrição, de qualidade de vida, de importância de atividade física, meu conselho era muito, muito, muito claro. Era: coma comida de verdade, faça atividade física e tenha um sono de qualidade. Você com certeza vai gastar muito menos dinheiro com médico do que você gostaria. Então pronto. Cara, Conselho dado, né? Ouve todo mundo, obedece quem quiser. Quem tem Beleza? juízo, né? Quem tem juízo, né? Então, muito obrigado por mais esse episódio. Valeu, meu querido. Valeu. Posso Tamo falar só junto. mais uma coisa? Fale. Fale Tá na duas. promoção hoje. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do que eu Sim, falo, vai lá. eu tenho uma página no Instagram que eu gosto muito de dar informação, eu falo muito sobre lipedema também, acabo falando muito sobre dicas de alimentação, de alimentos inflamatórios, sobre saúde cardiovascular, tratamento de varizes, que é um dos meus carros-chefes também lá no consultório. Então, quem quiser me seguir é @drmarcelolima_varizes, esse é o meu Instagram. Eu fiz recentemente também um canal no YouTube que é para falar de lipedema. Show. Show, show, show. Por quê? Porque o Brasil é muito grande,
O Brasil é Mas- basicamente um continente. A gente tem uma estatística que aproximadamente entre 12 a 15 milhões de mulheres no Brasil têm lipedema. Uau. E essas 12, 15 milhões de mulheres não estão em grandes centros, onde você tem mais chance de ter alguém que conheça algum especialista de lipedema. São mulheres que estão distribuídas pelo Brasil todo. Então a gente sabe que esse Brasil ele é muito desigual em termos de assistência médica. Então aqui no nosso interior, por exemplo, você tem lugares que mal tem um posto de saúde com uma dipirona e um remédio de verme. Imagina um médico especialista para tratar lipedema. Então lá nessas cidades vai ter uma mulher com lipedema. A gente está falando basicamente que uma entre 10 a 12 mulheres tem lipedema. Então Entendi. nessas cidades vai ter gente com lipedema. E eu fiz esse canal justamente para levar esse tipo de informação, com dicas de coisas que você pode fazer para já ir melhorando o teu lipedema, entendendo o teu lipedema, enquanto você não consegue assistência médica, enquanto você não consegue uma avaliação nutricional, uma orientação com uma nutricionista boa. Isso eu gosto muito desse tipo de comunicação, que é mais direta, para a paciente poder se conscientizar e diminuir a progressão dessa doença. Então, esse canal chama Lipedez, L-I-P-E-D-A-Y-S, Days em inglês, né? Dias em inglês. Então, Lipedez, no YouTube você vai ter, já tem um monte de vídeo lá. Então, vão lá, assinem o canal, curtam, compartilhem, comentem, informem. que vai ser muito legal. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo o acesso, né, para chegar no canal do YouTube. Legal. Lipedez E a última tudo mais. pergunta, beleza, falou redes sociais, tudinho, mas, beleza, eu sou uma pessoa que quer consultar onde que o senhor está localizado, como é que eu faço para lhe achar, para Seu marcar uma consultório. consulta, né, como é que funciona? Eu essa atendo dinâmica? aqui em Manaus, no Ver Alves, Uhum. numa rua chamada Rio Pauini. Quem vem ali descendo a Pará, dobrando, logo depois da Coliseu Pizzaria, tem uma ruazinha à esquerda, dobrou ali, é o terceiro, quarto prédio à esquerda. Uma clínica chamada Oral Clean Medic Center. Na minha página no Instagram tem um link direto também para minha A gente vai ter secretária, todas as já vai ali informações. tudo direitinho lá. Beleza, Bom. galera, é isso. Estamos aqui para Vamos pra levar cima. informação e vamos que vamos. Show!